Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. O inferno e os olhos de Deus. Sermão sem número, pregado na manhã de domingo, 14 de fevereiro de 1858, por Charles Haddon Spurgeon, no Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Provérbios 15, verso 11. Vocês sempre riem da ignorância dos pagãos que se curvam diante de deuses de madeira e de pedra. Vocês citam as palavras das Escrituras e dizem: têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem. Portanto, vocês argumentam que eles não poderiam ser deuses, porque não poderiam ver nem ouvir, e riem com desprezo daqueles que rebaixaram sua compreensão a ponto de tornar essas coisas objetos de adoração. Posso lhes fazer uma pergunta, somente uma? Seu Deus pode tanto ver como ouvir. Seria a conduta de vocês diferente em alguns aspectos se tivessem um Deus como aqueles que os pagãos adoram? Suponham por um minuto que o Senhor, que nominalmente é adorado nesta terra, pudesse ser, embora seja quase uma blasfêmia supor isso, atingido por tal cegueira que não lhe permitisse ver as obras e conhecer os pensamentos do ser humano. Vocês então se tornariam mais descuidados em relação a ele do que são agora? Creio que não. Em 9 de cada 10 casos, e talvez em uma proporção muito maior e mais triste, a doutrina da onisciência divina, embora seja aceita e crida, não tem nenhum efeito prático em nossas vidas. A maior parte da humanidade se esquece de Deus. Nações inteiras que reconhecem a existência dele e acreditam que ele as vê, vivem como se não tivessem Deus. Comerciantes, fazendeiros, pessoas em suas lojas e em seus campos, maridos em suas famílias e esposas no meio dos seus lares vivem como se Deus não existisse, como se não houvesse olho algum os observando, nenhum ouvido escutando a voz de seus lábios, e nenhuma mente eterna registrando continuamente suas ações. Somos ateus na prática. A maioria de nós, sim, todos, exceto aqueles que nasceram de novo e passaram da morte para a vida, sejam quais forem seus credos, são ateus na vida. Pois se não houvesse Deus ou qualquer outra vida, multidões nunca seriam afetadas por esse fato. Elas viveriam da mesma forma que vivem agora. Suas vidas sendo tão cheias de desprezo por Deus e por seu caminho, que a ausência de um Deus não poderia afetá-las em algum grau. Permitam então, hoje, com a ajuda de Deus, despertar seus corações, e que Deus conceda que algo que eu diga afaste de vocês todo o seu ateísmo prático. Eu me esforçarei para apresentar-lhes Deus, aquele que tudo vê, e insistir para que reflitam solenemente no grandioso fato de que em todos os nossos atos, em todos os nossos caminhos e em todos os nossos pensamentos, estamos continuamente sob seu olhar observador. Temos em nosso texto, em primeiro lugar, um grande fato declarado: o inferno e a perdição estão perante o Senhor. Em segundo lugar, um grande fato inferido: quanto mais o coração dos filhos dos homens. Começaremos com o grande fato declarado, um fato que nos fornece premissas das quais deduzimos a conclusão prática da segunda sentença: quanto mais o coração dos filhos dos homens. A melhor interpretação que se pode dar destas duas palavras, inferno e perdição, é, creio, compreendida em uma frase como esta: a morte e o inferno estão perante o Senhor. O estado de separação e de perdição dos espíritos que partiram, Abaddon, como diz o hebraico, o lugar de tormento, estão ambos, embora notoriamente misteriosos para nós, bem manifestos para Deus.
Em primeiro lugar, a palavra aqui traduzida como inferno pode muito bem ser traduzida como morte, ou o estado dos espíritos que partiram. Ora, a morte, com todas as suas graves consequências, é visível ao Senhor. Entre nós e a vida futura dos espíritos que partiram, paira uma grande nuvem negra. Aqui e acolá, o Espírito Santo faz fendas, por assim dizer, na negra parede de separação, por meio da qual podemos ver pela fé, pois ele revelou a nós, pelo seu Espírito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e que o intelecto humano jamais poderia compreender. No entanto, o que sabemos é muito pouco. Quando as pessoas morrem, elas vão para além do domínio do nosso conhecimento, tanto em corpo como em alma. Elas vão para além de nossa compreensão. Deus, porém, entende todos os segredos da morte. Vamos dividi-los em vários tópicos e enumerá-los. Deus conhece as sepulturas de todo o seu povo. Ele registra tanto o local de descanso daquele que está enterrado sem sepultura e sozinho, como daquele sobre quem um grandioso mausoléu foi erguido. O viajante que caiu no deserto árido, cujo corpo se tornou presa de abutre e cujos ossos foram descoloridos ao sol. O marinheiro que naufragou em alto mar e sobre cujo cadáver nenhum lamento jamais foi feito, exceto o uivo dos ventos e o murmúrio das ondas bravias. Os milhares que pereceram em batalha, incontáveis e despercebidos. Os muitos que morreram sozinhos em meio a florestas sombrias, a mares congelados e a tempestades de neve devastadoras. Todos esses e os lugares de seus sepulcros são conhecidos por Deus. Aquela gruta marítima silenciosa em que pérolas se encontram no fundo, onde agora o náufrago está sepultado, é marcada por Deus como o local da morte de um dos seus remidos. Aquele lugar na encosta da montanha, a ravina profunda em que o viajante caiu e foi soterrado por um monte de neve, está marcado na memória de Deus como o túmulo de um ser humano. Nenhum corpo humano, independentemente de ter ou não ter sido enterrado, escapou do conhecimento de Deus. Bendito seja o seu nome, pois se eu morrer e for sepultado onde jazem os rudes antepassados do vilarejo, em algum canto esquecido do cemitério da igreja, serei igualmente conhecido e ressuscitarei do mesmo modo, reconhecido por meu glorioso Pai, como se eu estivesse sepultado na catedral, onde florestas de pilares góticos se erguem orgulhosamente e onde as canções de miríades exaltam perpetuamente os céus. Serei reconhecido tão bem como se tivesse sido enterrado lá em solene pompa e tivesse sido enterrado com música e com veneráveis solenidades. E serei reconhecido tão bem como se um troféu de mármore e um famoso monumento tivesse sido erguido em minha memória. Pois Deus não se esquece das sepulturas de seus filhos. Moisés está sepultado em algum lugar que o olho não viu. Deus recolheu sua alma e enterrou o corpo de Moisés, onde Israel jamais poderia encontrá-lo, ainda que o procurasse. Mas Deus sabe onde Moisés está sepultado. E se ele o sabe, conhece onde todos os seus filhos estão escondidos. Vocês não podem me dizer onde está o túmulo de Adão. Não poderiam indicar-me o lugar do descanso de Abel. Alguém é capaz de encontrar a sepultura de Matusalém e daqueles habitantes longevos da época anterior ao dilúvio? Quem dirá onde o outrora estimado corpo de José agora dorme na fé? Alguns de vocês podem encontrar os túmulos dos reis e indicar o local exato onde Davi e Salomão descansam em solitária imponência? Não, essas coisas esvaíram-se da memória humana, e não sabemos onde os grandes e poderosos do passado estão enterrados. Mas Deus sabe, porque a morte e o inferno estão perante o Senhor. E de igual modo, além disso, Ele não apenas conhece o lugar onde foram enterrados, mas também conhece a história de todos os corpos após a sepultura ou após a morte. Frequentemente, o infiel pergunta: como pode o corpo de alguém ser restaurado se pode ter sido comido por um canibal ou devorado por animais? Nossa resposta simples é que Deus pode rastrear cada átomo de um corpo se quiser. Não acreditamos ser necessária a ressurreição para que Ele o faça.
Mas se assim o desejasse, poderia fazer ressurgir cada átomo de cada corpo que já morreu, embora tenham passado pelos mais complexos mecanismos da natureza e se amaranhado com plantas e com animais, e com os corpos de outros seres humanos em seu percurso. Ainda está dentro do alcance do conhecimento divino saber onde cada átomo se encontra, e está ao alcance de sua onipotência chamar cada átomo de sua vagueação e restaurá-lo à sua própria esfera e reconstruir o corpo do qual ele fazia parte. É verdade que não conseguimos rastrear o pó que há muito se dissipou, enterrado com extremo cuidado, preservado com a mais escrupulosa reverência. Anos se passaram e o corpo do monarca, que havia repousado por muito tempo, bem guardado e protegido, foi finalmente encontrado pela mão descuidada. O caixão se desfez e as alças estavam avariadas por causa de seu próprio valor. Um punhado de pó foi descoberto. As últimas relíquias de alguém que fora senhor de muitas nações. Aquele pó, por mão sacrílega, foi lançado no altar da igreja ou jogado no cemitério paroquial e soprado pelos ventos para a jazida vizinha. Era impossível preservá-lo para sempre. O extremo cuidado foi em vão e, por fim, o monarca estará no mesmo nível de seu escravo, igualmente desconhecido e ignorado. Mas Deus sabe para onde foi cada partícula do punhado de pó. Ele marcou em seu livro o vaguear de cada um dos átomos daquele nobre. A morte é tão nítida a seus olhos que ele pode juntar tudo isso, osso com osso, e revesti-los com a própria carne que os revestiu nos dias passados, e fazê-los viver de novo. A morte está descoberta perante o Senhor. E como o corpo, assim a alma, quando separada dele, está perante o Senhor. Olhamos para o semblante de nosso amigo a morrer e, de repente, uma mudança misteriosa passa por seu corpo. Sua alma partiu, dizemos. Mas temos alguma ideia do que é sua alma? Podemos conjecturar como pode ser o voo dessa alma e qual a augusta presença para a qual ela é conduzida quando é desembaraçada de seu carretel terreno? É possível imaginarmos qual é o estado em que os espíritos sem corpos, perpetuamente bem-aventurados, contemplam seu Deus? É possível conseguirmos ter alguma noção do que o céu deve ser quando corpos e almas reunidos estarão diante do trono de Deus, desfrutando da mais completa bem-aventurança? Mas eu acho que são tão grosseiras nossas concepções enquanto estamos em nossos corpos que é quase, se não totalmente impossível, para qualquer um de nós formar qualquer ideia quanto ao estado das almas enquanto desencarnadas entre a hora da morte e o momento da ressurreição. Somente isso é o que sabemos, como dizem os versos. Eles extremamente bem-aventurados são, sem pecado, preocupações e lamentos, e com seu Salvador descansando estão. Nem o melhor dos santos, entretanto, pode nos dizer nada mais do que isso. Eles são bem-aventurados e no paraíso estão reinando com seu Senhor. Irmãos, essas coisas são conhecidas por Deus. O estado em que a alma está separada do corpo, o céu dos espíritos desencarnados, está ao alcance do olhar do Altíssimo. E nesta hora, se assim o desejasse, ele poderia nos revelar a condição de todo homem que está morto. Se ele subiu para os campos elíseos, para habitar para sempre à luz do sol do semblante do seu mestre, ou se foi mergulhado no inferno, arrastado por correntes de ferro, para esperar em triste lamento o resultado do terrível julgamento, quando o apartai-vos de mim, malditos, deve ser a reafirmação de uma sentença, uma vez pronunciada e já em parte suportada. Deus sabe individualmente da condenação do espírito de cada um antes do dia do grande tribunal. Antes que a última sentença tenha sido pronunciada, a morte está descoberta perante o Senhor. A próxima palavra, perdição, significa inferno ou lugar dos condenados. Isso também está descoberto diante do Senhor. Onde está o inferno e quais são os seus sofrimentos? Não sabemos, exceto por espelho em enigma. Nunca vimos as coisas invisíveis do horror. Essa terra de terror é uma terra desconhecida.
Temos muitos motivos para agradecer a Deus por tê-lo afastado bastante das habitações dos mortais vivos, a ponto de as dores, os gemidos, os gritos, os berros não poderem ser ouvidos aqui. Caso contrário, a própria terra teria se tornado um inferno, o prelúdio solene e uma amostra do tormento indizível. Deus a colocou em algum lugar, bem no limite de seus domínios, um lago cheio de lamentos que arde com fogo e enxofre. Nele, ele lançou os anjos rebeldes, que embora, por uma permissão, eles agora são autorizados a andar pela terra, carregam um inferno dentro de seus peitos, e logo serão amarrados com correntes, encerrados na escuridão e nas trevas para sempre. Pois não permaneceram em seu primeiro estado, mas se rebelaram contra Deus. Para aquele lugar não ousamos olhar. Talvez ninguém possa ter uma ideia clara dos tormentos dos perdidos sem enlouquecer imediatamente. A razão vacilaria com tal visão de horror. Um momento ouvindo os gritos estridentes de espíritos torturados pode nos levar para sempre às profundezas do desespero e fazer com que apenas sejamos aptos a ser acorrentados enquanto vivemos na terra. Nos tornaríamos loucos delirantes. Mas embora Deus tenha misericordiosamente escondido todas essas coisas de nós, todas elas são conhecidas por Ele, que as contempla. Sim, é seu olhar que torna o inferno o que ele é. Seus olhos, cheios de fúria, lançam os relâmpagos que espalham seus inimigos. Seus lábios, cheios de trovões terríveis, provocam os trovões que agora assustam os ímpios. Caso eles pudessem escapar dos olhos de Deus, pudessem bloquear aquela visão sombria do rosto da majestade enfurecida do céu, então as chamas do inferno poderiam ser extinguidas. Então a roda de Ixion poderia ficar parada. Então o condenado Tântalo mataria sua sede e comeria até se fartar. Mas lá, enquanto estão acorrentados, eles olham para cima e veem sempre aquela visão terrível do Altíssimo. As mãos terríveis que agarram os raios, os lábios terríveis que proferem os trovões e os olhos assustadores que relampejam as chamas que queimam suas almas com horrores mais profundos que o desespero. Sim, o inferno, por mais horrível que seja, velado em muitas nuvens e coberto de trevas, está nu diante dos olhos do Altíssimo. Aqui está o grande fato declarado: o inferno e a perdição estão perante o Senhor. Depois disso, a inferência parece simples: quanto mais o coração dos filhos dos homens. Eis o grande fato inferido: quanto mais o coração dos filhos dos homens. Portanto, começarei perguntando: por que se segue que os corações dos seres humanos são vistos por Deus? Por quê? Como? O que? Quando? Serão 4 perguntas, entre as quais dividiremos o que temos agora a dizer. 1. Por que é tão evidente que, se o inferno e a perdição estão perante o Senhor, o coração dos seres humanos deve ser visto com clareza por Ele? Respondemos: porque os corações dos seres humanos não são tão abrangentes como os domínios da morte e do tormento. O que é o coração humano? O que é o próprio ser humano? Ele não está nas Escrituras comparado a um gafanhoto. Deus não declara que Ele lança por aí as ilhas inteiras cheias de pessoas, como a uma coisa pequeníssima, e que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde? Se então os olhos de Deus, que tudo veem, captam de relance as vastas regiões da morte, e elas são vastas o suficiente para assustar qualquer um que tente percorrê-las, se digo, com um olhar, Deus vê a morte e vê o inferno através de todas as suas profundezas sem fim, com toda a sua infinidade de sofrimento, certamente então Ele é perfeitamente capaz de ver todas as ações da pequena coisa chamada coração humano. Suponha que uma pessoa tão sábia seja capaz de conhecer as necessidades de uma nação e se lembrar dos sentimentos de miríades de pessoas. Não se pode supor que seja difícil para ele conhecer as ações de sua própria família e compreender as emoções daqueles de sua casa.
Se alguém é capaz de esticar o braço sobre uma grande esfera e dizer: eu sou o monarca de tudo isso, certamente ele será capaz de controlar tudo ao seu redor. Aquele que em sua sabedoria pode caminhar ao longo dos séculos não ignora a história de um ano. Aquele que pode mergulhar nas profundezas da ciência e compreender a história de todo o mundo desde a sua criação não se assusta com algum pequeno enigma que acontece à sua porta. Não, o Deus que vê a morte e o inferno vê nossos corações, pois eles são muito menos abrangentes. Reflita de novo, eles também são muito menos antigos. A morte é uma antiga monarca. Ela é a única rainha cuja dinastia permanece firme. Desde os dias de Adão, ela nunca foi sucedida por outro e nunca teve seu reinado interrompido. Seu cetro de ébano negro varreu geração após geração. Sua foice ceifou os belos campos desta terra milhares de vezes e é afiada para nos ceifar. E quando outra safra nos suceder, ela ainda estará pronta para devorar as multidões e limpar a terra novamente. As regiões da morte são domínios antigos. Seus pilares de granito preto são tão antigos quanto as colinas eternas. A morte fez sua presa na terra muito antes de Adão estar aqui. Aquelas criaturas poderosas que fizeram as profundezas parecerem antiquíssimas com sua força e agitaram a terra com seus tropéis, aqueles filhos mais velhos nascidos da natureza, as criaturas poderosas que viveram aqui muito antes de Adão caminhar no Éden, a morte os tornou sua presa. Como uma poderosa caçadora, ela lanceou o grandioso lagarto e o fez cair. E agora nós o desenterramos de sua sepultura de pedra e nos maravilhamos com ele. Ela é nossa antiquíssima monarca, mas por mais antiga que seja, todo o seu reinado está nos registros de Deus. E até que a própria morte esteja morta e tragada pela vitória, ela estará exposta ao Senhor. Como a morte é antiga, tão antiga quanto o primeiro pecado. Naquele dia em que Satanás tentou os anjos e desviou a terça parte das estrelas, o inferno foi cavado. Naquela ocasião, aquele abismo sem fundo foi atingido pela primeira vez com rochas sólidas de vingança, para que ficasse um registro prodigioso de que a ira de Deus pode fazer. O fogo do inferno não é como os gravetos acesos ontem. São chamas antigas que arderam muito antes do Vesúvio expelir seu fogo sinistro, muito antes que as primeiras cinzas carbonizadas caíssem sobre a planície dos violentos vulcões da terra. As chamas do inferno já ardiam, pois há muito está preparada a fogueira. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Se as coisas milenares, essas coisas antigas, morte e inferno, são vistas por Deus, e se toda a sua história é conhecida por Ele, quanto mais, então, Ele conhecerá a história desses meros animais minúsculos, desses efêmeros que duram uma hora, aos quais chamamos de humanos. Você está aqui hoje e já irá amanhã. Nascido ontem, veremos nossa sepultura pronta nas próximas horas, e em mais um minuto ouviremos: das cinzas às cinzas, do pó ao pó. E a terra será jogada sobre a tampa do caixão. Somos criaturas que vivem um dia e nada sabemos. Quase não ficamos aqui. Apenas começamos a viver e já morremos. Foi-se é a principal parte da nossa história. Mal temos tempo para contar a história antes que ela chegue ao fim. Com certeza, então, Deus pode entender facilmente a história de um animal quando ele conhece a história dos reinados da morte e do inferno. Esse é o porquê. Não preciso apresentar mais argumentos, embora haja abundância dedutível do texto. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. 2. Mas agora, como Deus conhece o coração? Quero dizer, em que grau e em que medida Ele entende e conhece o que há no ser humano? Respondo, a Sagrada Escritura, em diversos lugares, nos dá informações mais precisas. Deus conhece o coração tão bem que nos é dito que Ele o esquadrinha. Todos nós entendemos a figura de um esquadrinhamento, de uma investigação, de uma busca.
de posse de um mandado de busca contra uma pessoa que supostamente está abrigando um traidor em sua casa, o policial vai aos ambientes da casa, abre a porta das despensas, olha em todos os armários, espia em cada fenda, pega a chave, desce ao porão, revira o carvão, mexe na lenha para se certificar de que ninguém está escondido ali. Ele sobe as escadas, há um quarto antigo que não é aberto há anos, e ele o abre. Há um baú enorme, a fechadura é forçada e quebrada. O próprio teto da casa é revistado para que não se esconda ninguém no meio das telhas. Por fim, quando a busca é concluída, o policial diz: é impossível que possa haver alguém aqui, pois das telhas até o alicerce esquadrinhei a casa minuciosamente. Eu conheço muito bem até mesmo as aranhas, pois olhei a casa completamente. Ora, é dessa maneira que Deus conhece nosso coração. Ele o esquadrinha, investiga cada fresta, canto, fenda e parte secreta. E a figura do Senhor é levada ainda mais longe. A lâmpada do Senhor, dizem, esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Como quando desejamos encontrar algo e olhamos para o chão com muito cuidado e limpamos o pó. Se é alguma moeda que desejamos encontrar, procuramos diligentemente até encontrá-la. Do mesmo modo é com Deus. Ele vasculha Jerusalém com lâmpadas e traz tudo para a luz do dia. Não é uma busca parcial como a de Labão, quando entrou na tenda de Raquel em busca de seus ídolos. Ela os havia colocado na sela do camelo e sentou-se sobre eles. Mas Deus olha dentro da sela do camelo e tudo mais. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Seus olhos esquadrinham o coração e examinam cada parte dele. Em outra parte, somos informados de que Deus prova os pensamentos. Isso é ainda mais do que esquadrinhar. O ourives, quando pega o ouro, olha para ele e o examina cuidadosamente. Diz ele, ainda não conheço esse ouro, devo prová-lo. Ele o coloca na fornalha, ali carvões em brasa são amontoados sobre ele, e ele é fundido e derretido, até que o ourives saiba o que há de impureza e o que há de ouro. Ora, Deus sabe até o quilate do quanto há de ouro puro em nós e do quanto há de impureza. Não há como enganá-lo. Ele colocou nossos corações na fornalha da sua onisciência. A fornalha, seu conhecimento, nos prova tão completamente quanto o cadinho do ourives prova o ouro. Quanto há de hipocrisia, quanto há de verdade, quanto de vigor, quanto de real, quanto de ignorância, quanto de conhecimento, quanto de piedade, quanto de blasfêmia, quanto de cuidado, quanto de descuido. Deus conhece os ingredientes do coração. Ele reduz a alma a seus metais puros. Ele a divide em pedaços, um tanto de quartzo, um tanto de ouro, um tanto de imundície, de impureza, de madeira, de feno, de palha, um tanto de ouro, prata e pedras preciosas. O Senhor prova os corações e esquadrinha os pensamentos dos filhos dos homens. Aqui está outra descrição do conhecimento de Deus sobre o coração. Em um lugar das Sagradas Escrituras, será bom se você encarregar seus filhos de descobrirem esses versículos em casa. Disse que Deus pondera os corações. Ora, sabe-se que a palavra latina ponderare significa pesar. O Senhor pesa os corações. O velho mestre Quarles possui uma ilustração de alguém importante colocando um coração de um lado da balança e então colocando a lei, a Bíblia, do outro para pesá-lo. Isso é o que Deus faz com os corações humanos. Muitas vezes eles são grandes, dilatados, inchados, e as pessoas dizem: que pessoa de grande coração que ela é. Mas Deus não julga pela aparência do grande coração de alguém, nem pela aparência externa de um bom coração. Ele, no entanto, o coloca na balança e pesa. Coloca a sua própria palavra em um lado da balança e o coração no outro. Ele sabe o peso exato. Sabe se temos graça no coração que nos torna pesados ou apenas fingimento que nos faz pesar pouco quando colocado na balança. Ele esquadrinha o coração de todas as maneiras possíveis. Coloca-o no fogo e então o lança na balança.
Deus não poderia dizer de muitos de vocês: esquadrinhei seus corações e encontrei vaidade neles. Prata rejeitada lhe chamarão, porque Deus colocou vocês na fornalha e os rejeitou. E então ele pode concluir seu veredicto dizendo: Mene, mene, tekel e parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Esta é a resposta à pergunta: como? A próxima pergunta era: o quê? O que é que Deus vê no coração humano? Deus vê no coração humano muito mais do que pensamos que Deus vê. E tem visto em nossos corações luxúria, blasfêmia, assassinato, adultério, malícia, ira e toda a falta de amor. O coração nunca pode ser retratado de forma mais sombria, a menos que você o retrate com algo mais sombrio do que o próprio diabo. É o mais básico possível. Você nunca cometeu assassinato, mas ainda assim teve assassinato em seu coração. Você pode nunca ter manchado suas mãos com as concupiscências e as aspersões da impureza, mas ainda assim está no seu coração. Você nunca imaginou algo mal. A sua alma nunca, por um momento, acalentou um prazer ao qual você era muito puro para se entregar, mas o qual, por alguns instantes, você examinou com pelo menos um pouco de complacência e deleite. Não tem a imaginação muitas vezes retratado, mesmo para o monge solitário em sua cela, vícios maiores do que pessoas na vida pública jamais sonharam? E não pode até mesmo um sacerdote em seu gabinete ter consciência de que blasfêmias e assassinatos e concupiscências da classe mais vil podem encontrar um abrigo pronto até mesmo no coração que ele espera que seja dedicado a Deus? Oh, amados, é uma visão que nenhum olho humano poderia suportar. A visão de um coração realmente desnudado diante da própria investigação nos assustaria quase até a loucura. Mas Deus vê o coração em toda a sua sensualidade animalesca, em todas as suas errâncias e rebeliões, em toda a sua altivez e orgulho. Deus o esquadrinha e conhece totalmente. Deus vê todas as imaginações do coração, e o que elas são não atrevemos dizer. Ó Filho de Deus, elas os têm feito chorar e gemer muitas vezes. E embora os do mundo não gemem por isso, ainda assim eles as possuem. Ó, que chiqueiro imundo da imaginação infernal é o coração, todo cheio de tudo que é hediondo, quando, de uma só vez, começa a dançar, pular e fazer folia pelo pecado. Mas Deus vê a imaginação do coração. Volto a dizer, Deus vê as artimanhas do coração. Você talvez, ó pecador, tenha decidido amaldiçoar a Deus. Você não fez isso, mas pretendia fazê-lo. Ele conhece suas artimanhas. Ele vê todas. Talvez você não se permita cair no excesso da depravação ao qual intenciona, mas sua própria intenção está passando pelo exame do Altíssimo neste momento. Nunca há um desígnio forjado no fogo do coração, o qual antes de ser batido na bigorna da decisão, que não seja conhecido, visto e notado pelo Senhor nosso Deus. Ele conhece as decisões do coração. Ele sabe, ó pecador, quantas vezes você decidiu se arrepender e decidiu de novo e então continuou o mesmo. Ele sabe, ó você que está doente, como decidiu buscar a Deus, mas como desprezou sua própria decisão quando a boa saúde o distanciou do perigo temporário. Suas decisões foram arquivadas no céu, e suas promessas quebradas e seus votos desprezados serão trazidos em sua ordem como testemunhas implacáveis de sua condenação. Todas essas coisas são conhecidas por Deus. Ó, vocês podem se esforçar tanto quanto conseguirem para esconder suas falhas de Deus, mas sem dúvida Ele descobrirá. Ele descobre vocês hoje. Sua palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E naquele último dia, quando o livro for aberto e ele der a cada um sua sentença, então será visto como era exato, cuidadoso, precioso e pessoal o conhecimento de Deus sobre o coração de cada pessoa que ele havia feito. E agora, a última pergunta: quando? Quando Deus nos vê? A resposta é que Ele nos vê em toda parte e em todos os lugares.
Ó tolo que pensa se esconder do Altíssimo. É noite, nenhum olho humano vê você. A cortina está fechada e você está escondido. Lá estão os olhos de Deus descendo até você através da escuridão. Você está em um país distante. Ninguém o conhece ali. Pais e amigos foram deixados para trás. As restrições foram eliminadas. Há um pai perto de você que olha para você agora mesmo. Você está em um lugar isolado e, se a ação for praticada, nenhuma língua a dirá. Há uma língua no céu que a dirá. Sim, a viga da parede e as pedras no campo se levantarão como testemunhas contra você. Você consegue se esconder em algum lugar onde Deus não possa detectar? Não é todo este mundo como uma colmeia de vidro onde colocamos nossas abelhas? E Deus não se levanta e vê todos os nossos movimentos quando pensamos que estamos escondidos? Ah, isso aqui é apenas um esconderijo de vidro. Ele vê do céu e através de paredes de pedra e rochas, sim, até o próprio centro da terra, seus olhos penetram e na escuridão mais densa ele contempla nossas ações. Vem então, deixe-me fazer uma aplicação pessoal do assunto e eu assim o farei. Se isso for verdade, hipócrita, que tolo você é. Se Deus pode ver o coração, ó humano, que coisa lamentável deve ser o seu belo pretexto. Ah, que mudança acontecerá com alguns de vocês. Este mundo é um baile de máscaras. E vocês, muitos de vocês, usam a máscara da religião. Vocês dançam até ficarem zonzos e as pessoas pensam que vocês são os santos de Deus. Como você ficará mudado quando às portas da eternidade você tirar a máscara e revelar a forma teatral em que vive? Como você ficará vermelho quando a maquiagem for levada de seu rosto? Quando estiver diante de Deus, nu para sua própria vergonha, um hipócrita, impuro, doente, antes coberto com coisas fúteis e com truques de pretensa formalidade na religião, mas agora de pé ali, desprezível, vil e horrível. Muitos carregam consigo um câncer que deixaria alguém doente só de ver. Ó, como se parecerão os hipócritas quando seus corações cancerosos forem expostos. Diácono, como você tremerá quando seu velho coração se rasgar, ficando aberto, e suas pretensões vis se desfizerem. Pastor, como você ficará pasmo quando suas vestes litúrgicas for tirada e quando suas grandes pretensões forem lançadas aos cães. Como você tremerá. Você não pregará aos outros, pregarão para você mesmo, e a pregação será a partir daquele texto: apartai-vos, malditos. Ó irmãos, acima de tudo, evitem a hipocrisia. Se vocês pretendem ser condenados, decidam-se a isso e sejam condenados como pessoas honestas. Mas eu imploro, não finjam ir para o céu, enquanto o tempo todo vocês caminham para o inferno. Se vocês pretendem fazer suas moradas em tormento para sempre, então sirvam ao diabo e não tenham vergonha dele. Aguentem firme e deixem o mundo saber o que vocês são. Mas nunca coloquem o manto da religião. Suplico-lhes, não acrescentem ao seu sofrimento eterno serem um lobo em pele de cordeiro. Mostrem o casco fendido, não escondam isso. Se vocês pretendiam ir para o inferno, digam isso. Se Deus é Deus, servi-o. Se Baal é Deus, servi-o. Não sirva a Baal e depois finja estar servindo a Deus. Outra conclusão prática: se Deus vê e sabe de tudo, como isso deve fazer você tremer? Você que viveu em pecado por muitos anos. Conheci o homem que certa vez foi impedido de praticar o pecado pelo fato de haver um gato na sala. Ele não podia suportar nem mesmo os olhos daquela pobre criatura em vê-lo. Gostaria que você pudesse carregar com você a lembrança daqueles olhos que estão sempre sobre você. Blasfemador, você conseguiria blasfemar se pudesse ver os olhos de Deus olhando você? Ladrão, bêbado, prostituta, vocês poderiam se entregar a seus pecados se vissem os olhos dele sobre vocês? Acho que eles iriam assustá-lo e ordenar-lhe que fizesse uma pausa antes de se rebelar contra a sua lei aos olhos do próprio Deus. Conta-se uma história da Guerra da Independência norte-americana.
Um dos prisioneiros levados pelos norte-americanos foi submetido a uma tortura do mais refinado caráter. Ele conta: fui colocado em uma masmorra estreita. Eu estava confortavelmente abastecido com tudo de que precisava, mas havia uma fenda redonda na parede e através dela, tanto de noite como de dia, um soldado sempre olhava para mim. Ele diz: eu não conseguia descansar, não conseguia comer, nem beber, nem fazer nada com conforto, porque sempre havia aquele olho, um olho que parecia nunca ser desviado e nunca fechado, sempre me seguindo por aquele pequeno local. Nada jamais ficava escondido dele. Agora, pegue para você esta imagem. Lembre-se de que essa é a sua posição. Vocês estão encerrados pelas estreitas paredes do tempo. Quando comem e quando bebem, quando se levantam e quando se deitam em suas camas. Quando vocês caminham pelas ruas ou quando vocês se sentam em casa. Aqueles olhos estão sempre fixos em vocês. Vão para casa agora e pequem contra Deus se tiverem coragem. Vão para casa agora e transgridam suas leis na face dele e despreze-o, e considerem-no como nada. Apressem-se em sua própria destruição, lancem-se contra o escudo do Senhor e destruam-se sobre a própria espada dele. Ou melhor, ao contrário, convertei-vos, convertei-vos. Convertam-se vocês que seguem os caminhos do pecado, convertam-se a Cristo e vivam. E então a mesma onisciência que agora é o seu horror será o seu prazer. Pecador, se orar agora, ele o vê. Se chorar agora, ele o vê. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Assim será contigo, se agora você se voltar a Deus e crer em seu Filho, Jesus Cristo. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz.